Abençoados com todas as bênçãos, saudações nessa tarde formosa, graças a nosso rei Melquisedeque. Como sempre, é um privilégio me dirigir aos nossos filhos muito amados. Hoje vamos explicar com versos bíblicos como Melquisedeque e Miguel sempre estiveram juntos e a importância que tem a presença de Miguel nestes tempos do fim. Vamos ver como Miguel sempre foi a ajuda idônea de Melquisedeque. O tema de hoje é o anjo do pacto. Não podemos ignorar que neste tempo do fim é que ia se levantar o anjo do pacto ou do evangelho eterno. Nem tampouco podemos ocultar que quando a Bíblia fala de reis, são os que foram líderes neste reino. Isso não é para os reis da terra que estão fora daqui. Não, isso é somente para o povo do Senhor e para os que passaram por aqui e os que ainda vão passar por aqui. Esses reis que quiseram se levantar para ser o rei. E neste reino só há um rei, Melquisedeque. Melquisedeque e Miguel sempre estiveram e sempre estarão juntos. Através da história, quando o anjo do Senhor se manifesta aos homens, esses homens falam com o anjo como se estivessem falando com o Senhor mesmo. E é porque os dois são um, e a autoridade de Miguel é a autoridade do Senhor. Aconteceu com Moisés, quando o anjo se apresentou com chama de fogo em meio de uma sarça. Também com Gideão, quando o anjo se manifestou para destruir os medianitas. Aconteceu com Elias, quando o anjo fez descer fogo do céu. Também é esse mesmo anjo que tem poder sobre o fogo e sempre está no fogo. É o único anjo que pode estar perto de Deus, porque Deus é fogo consumidor. Esse é o mesmo anjo de quem se diz: quem poderá estar em pé quando se manifeste, ou quem poderá suportar esse fogo que purifica? Essas são algumas referências e vamos ver outras mais adiante. Agora, o que é que faz ou diz este anjo que é tão poderoso, que Deus o usa só a ele para guiar os homens ou tratar com o homem? Vamos ler uns versos para que vejamos a missão deste anjo, a quem Deus enviava, em Gênesis, capítulo 22, versos 11 e 12. Então o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu filho, o teu único filho. Viram como o anjo disse a Abraão que já sabe que teme a Deus, porque não negaste o teu filho? Dando a entender que esse anjo e Deus são um. Imediatamente fica estabelecido que o anjo do Senhor e o Senhor são um. Este anjo gosta que os homens temam a Deus e que o obedeçam, o respeitem e não sejam rebeldes. Nós já conhecemos bem esse anjo. Vamos seguir lendo como o anjo fala pela segunda vez a Abraão. No verso 15 em diante. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Hoje, isso mesmo se repete conosco ao ver que tememos a Deus, fomos livrados de muitos males e fomos curados e prosperados, e todas as manifestações que vêm é por temer só a Ele e confiar só nele. E assim somos fiéis ao Todo-Poderoso Deus. E sempre é o anjo do Senhor junto do Senhor que falam com os homens.
Vamos seguir lendo mais versos que falam sobre esse anjo que o Senhor sempre envia. Em Gênesis, capítulo 24, verso 7. Esse mesmo anjo guia ao criado de Abraão para buscar uma esposa para seu filho, Isaque. Vamos ler. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de ti, e tu trarás de lá mulher para meu filho. Essa mulher tinha que ser temente, justa e uma mulher humilde, para que a descendência de Isaque fosse com uma escolhida. Por isso é que o Senhor confia em enviar o seu anjo diante dele, para que seja uma mulher do espírito e não uma carnal. Agora, o que significa enviar o seu anjo diante dele? Que quando vá no caminho, se lembre das palavras que te deram para que possa tomar a decisão correta. Porque você sabe que o anjo do Senhor e ele são um, portanto, caminhamos seguros e confiantes. Tudo que o anjo diz é o que o Senhor o envia a dizer. Veja como isso é assim, que em Êxodo capítulo 23 o explica. Eis que eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e afligirei aos que te afligirem. Viram que o Senhor disse: se ouvir a sua voz e fizer tudo o que eu te disser? Não disse: fizer tudo o que ele te disser somente? Não, se ouvires e fizeres tudo o que eu te disser. Porque aí ele está dizendo que tudo o que o anjo fala é o que Deus mesmo te diz. Esse anjo que está aqui agora diante de nós para guardar-nos no caminho e introduzir-nos no lugar que o Senhor preparou, que é a transformação. Esse é o mesmo anjo que tirou o seu povo do Egito. E também foi esse mesmo anjo o que se colocou no caminho como adversário de Balaão quando montou em sua mula. Mas em sua mente havia perversidade e o Senhor se irou com ele e enviou seu anjo para que o detivesse. Também esse mesmo anjo foi o que anunciou à mamãe de Sansão, uma mulher estéril, que teria um filho. Também esse anjo ajudou Ezequias e destruiu a todo valente e esforçado e aos chefes e capitães do rei mau, Senaqueribe. E teve que voltar à sua terra envergonhado e seus próprios filhos o mataram com espada. Esse anjo sempre está para ajudar os justos, ao povo de Deus, e sempre é da mesma maneira. Por isso ele está aqui agora. Ele não permite injustiça, porque ele sabe que a justiça está em nós, e ele peleja pela justiça e a obediência de Deus. Vamos seguir lendo mais versos que mostram como esse mesmo anjo é o único que Deus envia, porque os dois são um, em Juízes capítulo 2, verso 1 ao 5. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: eu os tirei do Egito e os trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: nunca invalidarei o meu pacto convosco. Contanto que vós não façais acordo com os moradores desta terra. Antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. Quando o anjo do Senhor falou essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a voz e chorou.
Por isso chamaram aquele lugar Boquim e ofereceram ali sacrifícios ao Senhor. Aí disse que o anjo jurou que não invalidará jamais seu pacto com eles. Está falando como se ele fosse Deus mesmo. É que esse pacto do qual fala o anjo é o mesmo do evangelho eterno que ele anuncia. Esse anjo é o mesmo que ia destruir a Jerusalém depois que Davi foi desobediente em fazer uma contagem com o povo. Por ordem do Senhor, o anjo estendeu sua mão sobre Jerusalém. Mas depois que o Senhor viu que Davi se arrependeu de coração puro, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo: Já chega, detenha tua mão. Esse anjo obedece tudo o que o Senhor ordena. Esse anjo faz o que ele manda e ninguém o detém, senão o rei mesmo. E é da mesma maneira hoje. Não importa o que você escute sair da minha boca, você não pode perguntar: por que disse isso? Porque eu trago instruções do Todo-Poderoso e ai de mim se não sou fiel nisso. Ainda que para você pareça ser palavras duras, o Senhor é justo e Ele sabe o que você tem que escutar. E eu tenho que cumprir a minha missão porque eu sou o anjo do Senhor e sou uma com o Senhor mesmo. Até que o rei não me diga que pare de falar, tem que suportar tudo o que eu digo. A espada é a trombeta que está tocando e está desembainhada, mas é até um tempo, até que se cumpra todo o escrito, até que o rei mesmo, meu esposo, vosso pai, dê a ordem. Tem que ver como uma advertência por parte de teus pais que te amam eternamente. Eu prefiro que minha mãe me diga: olha, menina desobediente, teu pai está irado contigo. Te ordena como ele manda, porque senão o que vem é açoite e vai padecer muitas dores. Se vem de meus pais, eu sei que me dizem porque me amam, não porque querem me condenar. Se fosse assim, nem me advertiriam. É melhor que te advirtam do que tenha que aprender se dando mal, apanhando e tropeçando. O filho que é humilde e honra e respeita seus pais jamais vai pensar que o que escuta pela boca de seu pai ou sua mãe não é por amor. E se está escutando palavras como essas, é porque é maduro para recebê-las, e não uma criança que não pode suportar o amor da disciplina? Vamos ver agora em 1 de Crônicas, capítulo 21, verso 27, como o rei pede ao anjo que torne sua espada à bainha, depois que se arrependeu daquele mal sobre Jerusalém. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada à bainha. Amada, esse anjo que o Senhor sempre envia é o mesmo em todos esses versos. E é o anjo que defende ao que teme ao Senhor, porque é um com ele. Vejam como diz em Salmos, capítulo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os defende. Esse anjo é o mesmo que está nos defendendo agora mesmo. Já o conhecemos, já o ouvimos e vimos. É vossa mãe Miguel. Ele é o que os ensinou a temer só a Melquisedeque, nosso rei, e só confiar totalmente nele. E por isso já está levantado esse arcanjo Miguel do vosso lado, guardando-nos para a transformação. Satanás, essa mente carnal, é o que nos acusa e nos mantém sujos, mas o arcanjo Miguel é o que nos tira as vestiduras sujas e nos veste com roupas de gala. Vamos ver em Zacarias, capítulo 3, verso 1 em diante. Aí o Senhor está mostrando a Zacarias uma visão dos últimos dias. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para acusar-lhe. Veja que aí está o anjo do Senhor e Satanás. Verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo?
O Senhor está aí também e é o que repreende Satanás. Em todas as partes que está o anjo do Senhor, aí está o Senhor. Em Judas, capítulo 1, verso 9, quando Miguel contendia com o diabo, disputando com o corpo de Moisés, o arcanjo disse ao diabo o mesmo que o Senhor disse a Satanás, na visão de Zacarias: "O Senhor te repreenda." Miguel tem autoridade para dizer que o Senhor o repreendia. Mas veja como Miguel não se atreveu a proferir juízo de maldição contra ele, ainda que ele pudesse, mas ele não sai da ordem perfeita de Melquisedeque. Esse anjo é obediente, imagine, é a ajuda idônea do Senhor dos Exércitos. Tem que ser da mesma estatura que ele, para estar em excelente submetimento e obediência, sem margem de erro, infalível. Sigamos lendo a visão de Zacarias no verso 3. E Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo, e o anjo falou e mandou aos que estavam diante dele, dizendo: "Tirai-lhe estas vestes sujas." E a Josué disse: "Eis que tenho tirado de ti o pecado, e te vestirei de vestes finas." Depois disse: "Ponham uma mitra limpa sobre a sua cabeça." E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. Essas roupas sujas é a sujeira da Babilônia, são as mesmas que tiraram de vocês, e lhes deram roupas finas. E isso de que o anjo estava em pé significa que se levantou Miguel para guardar o povo no caminho e os introduzir no lugar preparado pelo Senhor. Mas para chegar aí, tem que tirar as vestiduras sujas e revestir-te de roupas limpas. Verso 6. E o anjo do Senhor admoestou a Josué, dizendo: "Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se guardares a minha ordenança, também tu governarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui." Esse anjo conhece tão bem o Senhor que sempre fala por ele e dá as instruções dele. E essas ordenanças são as mesmas nas quais eu introduzi vocês. Verso 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens admiráveis. Eis que eu trago o meu servo, o renovo. O que sabe me servir é renovo, quer dizer que sai dele. O mesmo anjo que sempre o serviu, porque são esposo e esposa. Verso 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei o pecado desta terra num só dia. Naquele dia, disse o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Se lembram dessa pedra que foi lançada no mar por esse anjo poderoso? Porque diz que em um dia tirarei o pecado da terra. Essa pedra que lançou o anjo derrubou a Babilônia, a grande cidade de pecado, e nunca mais será achada. Aí foi quando se manifestou o cumprimento dessa profecia. E quando diz debaixo da videira e sua figueira, aí está a coberta da perfeita unidade do pai de família, onde estão os 7 olhos que cobrem toda a terra. Ninguém pode explicar isso, senão o Senhor mesmo, através da sua ajuda idônea, seu arcanjo. Então já podem ir às bodas, porque estão vestidos de gala. Agora se cumpre que o rei se levanta para ver os convidados, e se um não está limpo em sua mente, pergunta: como chegastes aqui? E ficarão mudos e serão lançados fora, onde está o choro e o ranger de dentes. E isso é para os que são rebeldes, a voz do anjo. Mas os que não são rebeldes são mais que bem-vindos à nossa festa de bodas, e podem se sentar
com confiança para cear na mesa com seus pais e seus irmãos, como dizem Apocalipse, capítulo 19, versos 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E a ela foi dado que se vista de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Vocês são minha vestimenta. Diz que sua esposa se preparou e a ela se concedeu que se vestisse de linho fino, limpo e resplandecente, porque o linho fino são as ações justas dos santos. Quando vocês cumprem as diretrizes que eu lhes dou, é que estão me vestindo ou representando-me bem. E minha roupagem é limpa e resplandecente. Pai, recebam sem limites. E não é qualquer anjo, é esse mesmo anjo que o Senhor sempre tem ao seu lado, e é bem zeloso, igual ao vosso Pai. Bom, imaginem, ele leva o nome de Melquisedeque, o Todo-Poderoso, nele. Vamos ver em Malaquias, capítulo 3, verso 1 ao 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Vejam como esse Senhor é o mesmo que nós buscamos quando regressou à luz inacessível. Está dizendo que ele virá subitamente a seu templo. Isso é em nossas mentes. E também disse que nós desejamos que se levante o anjo do pacto, e por isso ele vem. Claro que o desejam, porque ele é a garantia de que vamos ver a transformação. E agora está aqui conosco. Ele foi o que nos disse que o Senhor estava em seu templo, nossas mentes, e revelou seu nome. Ele é o único que pode nos dizer seu nome, porque está nele. Verso 2. E quem suportará o dia da sua vinda? Ou quem poderá estar em pé quando ele se manifeste? Porque ele é como fogo purificador e como sabão dos lavadores. Ele é fogo, assim como o Senhor mesmo é fogo. Verso 3. E se sentará para refinar e limpar a prata, porque limpará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Essa oferta é pureza de lábios, de um coração limpo, mentes ordenadas, guardando a lei do Espírito. Totalmente mortos à mente carnal. Essa é a única oferta que o Senhor recebe dos seus filhos. O anjo é o que sempre guarda o povo para que agradem o Senhor com temor reverente e deem toda a glória a Melquisedeque. Eu os vesti de gala, e dessa maneira vocês, atuando com pureza, me vestem de gala para as bodas com meu rei. Já vimos muitas evidências, como esse anjo, que sempre é o mesmo que o Senhor envia para extrair temor e obediência dos homens. Por isso, é tão claro que o anjo tem que estar agora também, porque Deus não muda, e ele disse que seria esse anjo, Miguel, o que ajudaria, como sempre o fez. Esse anjo é o que revelou a João todas as visões que teve, e também é o mesmo que revela a Daniel suas visões. Veja como explica em Daniel, capítulo 10, versos 7 ao 21. No capítulo anterior, Gabriel se apresentou a Daniel para dar-lhe sabedoria e entendimento das visões e disse que Miguel vem para ajudá-lo nos últimos dias, ou os do fim. Bom, Daniel foi libertado de Babilônia por Miguel, da mesma maneira hoje. Miguel veio nos livrar da Babilônia e sua escravidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, senão que se apoderou deles um grande temor e fugiram escondendo-se.
Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Mas ouvi o som das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que uma mão me tocou e fez com que me pusesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou te dizer, e põe-te em pé, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é para estes dias. E falando ele comigo estas palavras, estava com os olhos postos em terra e emudeci. E eis que alguém semelhante ao Filho do Homem tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, poderá o servo do meu senhor falar com meu senhor? Porque não me resta força, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha semelhança de homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse: Não temas, homem muito amado, a paz seja contigo. Esforça-te e anima-te. E falando ele comigo, recobrei as forças e disse: Fala, meu senhor, porque me fortaleceste. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e ao terminar com ele, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito no livro da verdade, e ninguém há que me ajude contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. Está claro que Miguel veio para ajudar o seu esposo? O que estava diante de Daniel e falava era o Senhor. Então, essa manifestação de Gabriel era o Senhor em forma de anjo ou como filho do homem? Deus, que são dois, sempre falam com o homem de muitas maneiras. Mas veja como diz sobre quem nos falou nesses últimos dias, em Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Já sabemos que é com sua esposa a que estava com ele antes da fundação do mundo e que é a esposa que nos fala nesses últimos dias. Verso 3: O qual, sendo o resplendor de sua glória e a mesma imagem de sua essência, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Não fica dúvida de que está falando de sua esposa, que é a imagem de sua essência. E qual é a essência de Deus? O amor, justiça, paz. E o que significa essência? A matéria da que está formado um corpo. A parte ou aspecto mais importante ou essencial de uma coisa. Essa é a sua esposa. E também diz que sustentando todas as coisas com a palavra de seu poder, tendo feito a purificação dos nossos pecados por si mesmo, assentou-se à destra da majestade nas alturas.
E quem foi o que se sentou à destra do Senhor? Vamos ver em Salmos 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Foi Melquisedeque quem disse a Miguel: senta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos debaixo de seus pés. Por isso disse meu Senhor ao meu Senhor, porque os dois são Senhor de Davi. Senão não tem sentido que o Senhor fale a si mesmo, se na verdade ele é só um. Obviamente, haviam dois senhores. Então, estamos claros de que esse anjo sempre esteve com ele, e os dois são fogo que consomem e purificam. E senta-te à minha destra significa: tem a mesma autoridade que eu para executar o que te mando. Vamos ler em Daniel, capítulo 12, verso 1 em diante, para ver o que é que diz sobre o que vai acontecer nesse tempo do fim. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e será tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve gente até então. Mas naquele tempo será liberto o teu povo, todos os que forem achados escritos no livro. Libertados do quê? Da escravidão do rei da Babilônia em nossas mentes carnais? Verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra serão despertos, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e confusão perpétua. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Justiça, aí está o rei Melquisedeque e seu arcanjo Miguel. Os dois são a justiça. Verso 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência aumentará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão limpos e embranquecidos e purificados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os entendidos entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu irás até o fim, e repousarás e te levantarás para receber tua herança no fim dos dias. É impressionante como esse mesmo anjo aparece em toda a história nas Escrituras, e sempre é para trazer ordem e justiça. Amada, Deus não falha, aqui ninguém escapa, nem um bom, nem um mau. Se diz aí que muitos serão limpos e embranquecidos e purificados pelo arcanjo Miguel, e que os ímpios procederão impiamente e que nenhum dos ímpios entenderá. Abençoado todos os que não estão aqui, sendo limpos, embranquecidos e purificados pelo arcanjo, são ímpios, andam impiamente. Não se deixe levar pelo teu olho carnal, que te engana e te diz que essa gente é boa, porque se você diz isso, está faltando com respeito a Deus e está dizendo que Ele não é soberano e que eles escaparam. Veja, na noite em que o rei voltou a viver, Papi e eu estávamos falando de Abraão e Melquisedeque,
E eu dizia: papi, que amizade mais linda você tinha com Abraão, que ele, com temor reverente, mas com uma confiança tão linda, perguntou tantas vezes que se achasse alguém bom entre as pessoas de Sodoma e Gomorra, se os salvaria. E o rei me respondeu que não havia nenhum bom, e isso se repete hoje. Acredite, se dos que estão fora daqui houver algum bom e digno de estar aqui, o rei vai trazer. Mas se não vem, não sofra, porque o rei é justo. Justiça e paz é o significado do seu nome. Mas se estão lá fora, é porque são ímpios e ponto. Isso está escrito. E se Melquisedeque e Miguel dizem, isso é assim, ponha o selo dos 2 M's. Algo há na mente de todos os que estão fora daqui que você e eu não podemos ver, mas em suas mentes, que é onde o rei vê todas as intenções, está a maldade que eles escondem e por isso não estão aqui entre nós. E não nos equivoquemos, porque Deus não falha. Não tente ajudá-lo tão pouco, ele tem sua ajuda idônea, o arcanjo Miguel, a que você viu que se manifestou aos homens quando seu esposo a envia, e ela sempre está pronta para o que ele quer. Nós só temos que buscar fazer o bem e temer ao Todo-Poderoso Melquisedeque Miguel, e iremos bem em todos os dias das nossas vidas, em outras palavras, toda a eternidade. Nada mudou, só que o homem, com a ciência que aumentou, perdeu seu temor e confiança no Senhor e depende da tecnologia que está tão avançada. O arcanjo Miguel é a única salvação para o mundo inteiro. Levá-los a temer e confiar somente no Deus Todo-Poderoso para que tenham essa vida eterna, que lhes pertence por ser nossos filhos. O que não recebe o arcanjo nessa etapa, não recebeu o Senhor quando esteve na etapa de José Luiz. Se o Senhor está na terra, busque o arcanjo Miguel, que tem que estar bem perto. Sempre foi assim e sempre será assim, mas como estamos no tempo do fim, nos últimos dias, agora se manifesta o que esperamos por muitos anos, a transformação dos nossos corpos. Assim nosso Deus vai ser glorificado e o mundo verá que ele não mente e que é promessa de Deus para os que guardam seus mandamentos, que é a lei do Espírito. Abençoados, nos vemos logo logo.